mesmo que é, às vezes você tem dificuldade de fazer, mas é bom fazer para manter o hábito, tá certo? Porque nunca questionará, agora eu vou ver novela, filme, nunca passou na cabeça substituir aquele horário. Então eu Não, espero que isso, eu fico imaginando é assim, se habitualmente fizermos, né, ou fazemos, vamos dizer assim, a gente anos depois faz uma avaliação e chega à conclusão de que não sai como planejado, imagina se não fizer, é isso que eu estou dizendo. exatamente, porque a nossa parte é promover, é dar instrução em casa. Assim como você preocupa em procurar uma escola boa, comprar um Isso, agasalho bom e selecionar um alimento, muito exatamente. mais ainda o alimento espiritual. Porque se o pai e a mãe não dão alimento espiritual em casa, eles vão procurar outro alimento fora, que é o mundo dá. É lixo, não é? Exatamente. E aí as crianças hoje se alimentam do lixo da televisão e das coisas, e a alma fica faminta, sedenta, doente, né? Infelizmente. Mas eu falei isso, não é para desanimar, não. É só para lembrar que não somos nós que fazemos. Nós só semeamos, é o Senhor que vai cuidar, e a liberdade deles tem que ser levada em conta, né? Bom, Vamos ao próximo vamos então falar. entrar já, o IT 35. Ô, É, Cristóvão, pois você não? sempre me dá a liberdade de eu falar 5 minutos. É que a Sim? questão que vocês estão falando aí, e Uhum. eu nunca fiz nada disso, nunca com a minha filha, nada, né? Agora, dia 10 de junho, faz 40 anos que eu me converti. Então, eu sempre ia na igreja, ia nos cultos, tudo. E ela não gostava porque a gente fazia, era a igreja muito barulhenta, depois quando ficou com 10, 11 anos e tal, né? E eu levava ela para bater foto, então eu obrigava ela. E ela não gostava. E deixei quieto e tal, né? Mas outro dia eu vou contar a história direitinho aí, valeu? Uhum. Tá ótimo. Então vamos dar início, pedindo que o Senhor nos abra o entendimento, nos ilumine e nos ajude a compreender essa linguagem, né, pelo uso que ela tem. Eu queria saber o seguinte, da última vez, da unidade 2, vocês tiveram oportunidade de dar uma olhada, tentaram fazer algum exercício, tiveram alguma dúvida? Eu completei o exercício. Hum, A minha dúvida ficou só lá no final, no quadro. Depois a gente, quando chegar lá, a gente vai fazer esse comentário. Não dúvida, é que eu reparei que nome feminino, né? E, e às vezes uma termina com IS e outra com I. Isso certo, vamos ver eu então. fiquei. A gente tem que Esse ver. material que estou distribuindo é interessante, é útil e até necessário vocês darem uma lida e tentar recordar durante a semana, porque todo estudo de língua precisa de constância, tá? Porque o Isso. tempo que a gente passa aqui não é suficiente para fixação, não, tá? Uhum. Então, vamos ver as dúvidas que você teve aí, Marcos. É no final do quadro da. É no genitivo, Tá. né? Então, eu vou compartilhar aqui, Johnny. Pode compartilhar? Um momento, pastor. Ok, pastor Cristóvão. Por, por exemplo, é o nome do Dominus, né? Hum, Você, quando chega no genitivo, né, é Domini. certo. Aí você, o É esse menino quadro, Marcos? é esse quadro mesmo. Tá, Quando chega, no, por exemplo, no menino, também masculino. tá. Esse não, Então, esse está deixa eu te falar certo, uma coisa, termina. Marcos. O genitivo Homem, no caso, aqui, homem, termina com é, IS e isso, homem, não. tá? O genitivo Ah, independe de gênero, tá? uhum, Isso aqui é uma coisa constante. As palavras terminadas em A, que geralmente são correto. femininas, o genitivo termina em AE, Ai, tá certo? As correto. palavras terminadas em US,
outra classe de palavras, o genitivo geralmente termina em i. As palavras terminadas, deixa eu ver aqui, da terceira, por exemplo, puer, termina em i também. Então, o genitivo vai ter 5 terminações. De modo geral, palavra feminina é ai, palavra masculina é us e i. Mas isso não é uma regra que você pode saber pelo genitivo se é masculino ou feminino, não. Uhum. Essa forma aqui, vocês com o tempo vão decorar, tá certo? Ok. Então, todas as palavras que terminam em a no nominativo, o genitivo será ai, quer dizer, da rainha. Se termina em us, geralmente o genitivo é i. Dominus, domini, do Senhor. Tá? Essa relação aqui, existe uma tabela, que mais para frente eu vou dar essa tabela, para vocês memorizarem, para facilitar. Tá bom? Tá bom. Mas Desculpa, uma boa então, observação. antecipar. Isso. Algumas palavras como puer, e qual é a outra? Verbum, o genitivo termina em i. Tá? Nesse caso aqui é masculino, né? Menino, e termina aí, mas poderia ser neutro, também terminado em i. Olha aqui, celum, céu, termina em i também. Tá? Liber, termina em i também. Então tem uma regrinha para decorar o genitivo, que assim, são 5 casos. Perdão, 5 declinações, palavras em ai, depois em us e etc. Aí a gente decora a ordem. A, E, I, is, us, ei. São 5 terminações de genitivo. Mas não vou entrar nessa tabela agora, não, Depois... porque a gente está entrando pelo exercício, que vai ser mais fácil. Tá certo? Quando a gente entrar na tabela, vocês já conhecem os casos. Tá? Porque normalmente o estudo de latim é assim, ó, o professor te dá aquelas tabelas para decorar. Aí você queima pestando, estuda, Essas estuda, terminações aí também são desinência, isso significa? E desinência é um nome elegante, um nome poético, sei lá, clássico, para terminação, tá? É desinência. Não é para desistir. Não. Não é desistência. Porque o pessoal fala assim, a gente já toma um susto. Desinência. O que é? Terminação. É o fim da palavra. Né? Mas é bom que a gente vai aprendendo. Sintaxe, não é? É a função da palavra. Morfologia é a forma da palavra. Por aí vai. Então hoje nós vamos estudar aqui, vamos entrar nos casos latinos, né, da terceira unidade. Vocês estão vendo na tela aí? Sim. Tá. Eu vou aumentar um pouco. Eu ia brincar na quinta-feira se o faraó lá no texto do estudo era um sujeito oculto. Diminuir só um pouquinho, Cristóvão, porque está comendo a lateral aqui por causa das imagens aqui. Joga Só um toquezinho ali. Espera aí. Eu vou puxar. Aula de Para a gramática. direita? Porque na minha direita aqui tem as imagens das pessoas, né? Aí E agora? Comendo ali. Aumenta agora, hein? Tá bom aí? Isso aí tá bom. Tá bom. Então, casos latinos. Eu estou fazendo aqui uma recapitulação. Nas unidades anteriores, quer dizer, no primeiro e no segunda reunião, nós falamos de morfologia. Lembram-se? Morfologia o que é? Forma das palavras. Morfo é do grego forma, e logia é estudo. Então, estudo da forma de alguma coisa. Morfologia aqui é o estudo da forma da palavra. E na morfologia, nós soubemos que há 10 classes de palavras na língua portuguesa. Vocês não precisam decorar essa lista, não? Mas essas 10 classes são interjeição, substantivo, verbo, adjetivo, pronome, artigo, conjunção, numeral, preposição e advérbio. São 10. Pastor Cristóvão. Pois não? É só para não deixar passar aí essa coisa que eu considero importante, assim como um dado. Vou roubar aqui uma ideia do professor Falcon. Aquele pessoal lá professor de latim lá do Instituto Borborema. Por que morfologia? Quando nós estudamos morfologia, eu tive uma ideia engraçada que eu acho que seria bom trocar.
Nós que trabalhamos, por exemplo, no Sabedoria Angélica, que trabalha a questão da substância e da forma, diz que a substância dos pensamentos são espirituais, e que o último dos pensamentos vai ser as palavras, né? Então seria a forma dos pensamentos. Então o pensamento levado à forma. Exato. Porque, por exemplo, quando você faz a linguagem escrita, você escreveu, aquilo é uma palavra escrita. Qualquer um obedecendo, se for uma mensagem escrita do arquiteto, você constrói uma casa. Não é verdade? Eu imagino que, levando o exemplo aí para o tabernáculo, foi escrito. A arca também foi... Não, alguns foi falado, mas no tabernáculo foi escrito como ele deveria fazer, medida. Por quê? Porque a palavra, depois de escrita, além dela ser a forma do pensamento, é possível trazer lá os últimos mais ainda, né? Que é a forma da forma, uma segunda forma. Para não ficar, né? Eu achei muito legal estudar morfologia com essa ideia. Exato. Agora, só uma coisa, Francisco. Pessoal, Francisco, eu acho fantástico se a gente pudesse também, claro que vai ser um pouco difícil, entender um pouco da PNL. Rapaz, quando você começar a estudar isso aí, você vai juntar tudo isso daqui, ó. Isso que tu está falando, e não tem como tu fugir, né? Eu falei um carro velho, alguma coisa. Atualmente, o que tu vai fazer? Vai criar um carro velho. Não adianta, cara. Então, a PNL, eu tenho muito livro. Isso que tu falaste aí me chamou a atenção. Então, nós vamos entrar agora nesse campo aí, né? Ô Francisco, quando você fala que a palavra escrita é a forma do pensamento, eu só vou fazer uma pequena ressalva. Neste planeta, sim, porque nesse planeta há a palavra escrita, o pensamento se transforma numa imagem no papel. Mas espíritos de outro planeta acharam engraçado e infantil os espíritos aqui, os homens de nosso planeta, colocar o pensamento escrito em papel, porque eles não têm escrita. Todo pensamento, a forma do pensamento para eles é a fala, é a linguagem. Então o pensamento incorpora na fala audível, tá? Ou na fala tácita, que é a telepatia. No nosso caso, ele desce mais baixo e chega no papel e a tinta. Mas lembra que o Terra do Universo tem lá, não lembro de qual planeta, o espírito zombando de nós, terráqueos, que colocamos a sabedoria na folha de papel. Tá certo? Legal. Então ali o pensamento toma forma na fala. Mas bom, então voltando aqui, mas é uma boa lembrança. Nós falamos então de morfologia, depois nós falamos também de sintaxe. Né? Sintaxe é o quê? É o estudo da função das palavras. Nós falamos que as palavras se dividem em 10 classes, 10 tipos, né? E na sintaxe nós estamos estudando a função e vimos que as palavras têm 7 funções na língua portuguesa. Tem função de substantivo, de vocativo, de adjunto adnominal restritivo, objeto direto, objeto indireto e adjunto adverbial. Então, nós precisamos de conhecer a função da palavra numa fase para podermos traduzir o latim. Desculpa cortar. Quando você falou da função, você, em vez de falar o sujeito, acho que tu falou substantivo. Ah, sim. Deixa eu ver aqui. Função... Sim, desculpa. Sujeito, em geral, é o substantivo. Desculpa. Tem razão. Não, obrigado. Tá certo. Não tem função de substantivo. Substantivo é classe. Tá certo? E sujeito é função. Sujeito vocativo, adjunto adnominal restritivo. Esse nome aqui, esse palavrão adjunto adnominal restritivo, é simplesmente aquele caso quando é acompanhado do de. A casa de Maria. Então, esse de aí é o adjunto adnominal restritivo, indica posse, tá? Objeto direto, objeto indireto e adjunto adverbial. Também aprendemos que para cada função existe um caso em latim, tá certo? E começamos a ver que o sujeito, em português, fica no latim no caso nominativo. O vocativo fica no caso vocativo mesmo. E o adjunto adnominal restritivo
que é acompanhado da preposição de, fica no latim no caso genitivo, dando a ideia de posse ou de propriedade. Então, nós vimos os 3 primeiros casos latinos, nominativo, vocativo e genitivo. Eu estou colocando nessa ordem aqui, em geral as gramáticas colocam em outra ordem, mas eu estou pegando a que fica mais fácil de compreender, porque do jeito que eles colocam, a gente quebra a cabeça para dar a volta e depois ver que, né, era mais fácil ter visto assim, pela ordem natural, tá certo? Então, você vê primeiro o sujeito nominativo, depois o vocativo, que é mais ou menos semelhante ao sujeito, e a adjunta de nominal restritivo. Então, dando sequência hoje, veremos mais um caso latino, que é o chamado acusativo, e veremos também os primeiros verbos, ou um exemplo de um verbo da primeira conjugação. Então, vamos falar agora, voltando na recapitulação do português, e também do qualquer outra língua que use esse termo, né, o espanhol, o inglês, vamos falar do objeto direto. Nós já sabemos que verbo é uma palavra que representa, que faltou, uma palavra que indica uma ação, ou um estado, ou numa frase. Por exemplo, vender, ou estar bem. Então, o verbo vender, o verbo estar, um indica uma ação, outro indica um estado da coisa, né? Numa frase, numa oração. Então, verbo indica uma ação. E sujeito? Sujeito é a pessoa que pratica a ação verbal, né? Eu acho que essa parte está bem tranquila, né? E como é que nós descobrimos o sujeito numa frase? Fazendo a pergunta quem praticou a ação verbal, tá? Eu estou indo assim bem passo a passo para ajudar a fixar e a gente não ter dúvida mais adiante. Parece um pouco maçante, mas é bom recapitular. É fundamental, é fundamental para a leitura isso, a compreensão disso, a compreensão da leitura. E para a compreensão do latim. Porque se a gente não fizer análise sintática, a gente não traduz o latim. Exatamente. Tá? Então, se a gente sabe que o verbo indica uma ação, um estado, o sujeito é o autor ou agente daquela ação, tá? E quando a gente, para descobrir o sujeito, basta fazer a pergunta quem praticou aquela determinada ação, é o sujeito ou o agente, né? E, falando em verbo, nós temos exceções, porque há frases que têm sentido completo sem necessidade de sujeito. Nem sempre nós vamos encontrar sujeito numa frase. Estou dando um exemplo aqui, ó. Amanheceu. Tá? Não tem sujeito. Tá certo? Numa frase, numa oração só, o verbo tem um sentido completo. Tá? Quando é assim, nós dizemos que é um verbo impessoal. Não tem ninguém, não tem agente praticando. Amanheceu, chove muito, já está escurecendo, quer dizer, são fenômenos que independem de um agente. Então, aqui é um verbo impessoal. Tá? A gente não pode fazer a pergunta quem amanheceu, quem chove muito, não é? Quem está escurecendo, tá certo? Então, vamos lembrar disso aqui, esse caso são verbos impessoais, tá? É uma classe de verbo que há nos idiomas. E há outros verbos... Cristóvão, a questão não existe o sujeito oculto? Não é nesse caso. Não é nesse caso. A gente vai ver lá adiante, tem sujeito oculto. Tá? Aqui é impessoal, não tem sujeito. Nós vamos ver lá o exemplo de sujeito oculto. E bom lembrar... Tem alguém com o microfone aberto. Bom lembrar também, para quem já faz uso, mesmo não sabendo, não relembrando dessas regrinhas da gramática, por exemplo, às vezes quando nós lemos qualquer texto, principalmente da Escritura Santa, nós somos levados a forçar, né? Vamos dizer assim, Jesus estava em casa. Né? Aí, poxa, tem gente que consegue forçar e colocar a casa, até o endereço da casa, né? Mas assim, cria lá, ele imagina lá, ele faz uma junção com outra ideia
E quando é assim, estou dizendo que friamente, por exemplo, para o tradutor que é mais frio, é menos romântico, não está no texto, não pode usar, né? Ainda que Exatamente. esteja, né? E mais ainda o pregador. Mas Se não está no texto, ele não pode pregar. é Bom, verdade. então vamos. Então a gente já viu o verbo impessoal, tá? Vamos botar de lado. Outros verbos que têm sentido completo, que precisa só de um sujeito e nada mais. Por exemplo, Pedro dorme. Quem dorme? Pedro. Então nós temos o verbo e o sujeito, tá certo? Aqui nós temos o verbo dormir e o sujeito Pedro. Nós podemos fazer a pergunta: quem dorme? Note que o verbo dormir já transmite toda a ideia necessária. Você não precisa falar dorme o quê? Ninguém vai perguntar isso. Dorme e acabou. Ou morre, né? Fulano morreu. Não tem a ideia, está completa ali no verbo morrer. Então, esse verbo não requer outro termo para se dar a entender. Vou dar outro exemplo. Meu avô adoeceu. Quem adoeceu? Meu avô. Sujeito e verbo. Mas acabou. O verbo tem um sentido completo. A ideia está completa. E assim acontece com outros verbos, como chegar, morrer, deitar, escorregar e centenas de outros verbos que são assim, que têm sentido completo. Bom, esses verbos que têm sentido completo, quando a ideia não precisa passar adiante para outra palavra para trazer o sentido para o verbo, nós dizemos que o verbo é intransitivo. Tá? Intransitivo quer dizer não, transeu, passar. O sentido não precisa passar para outro termo. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou entrar num verbo que precisa de outro. Então, primeiro a gente falou do verbo impessoal, agora a gente está falando do verbo intransitivo, que é aqueles que transmite a ideia completa sem precisar de uma palavra auxiliar, né? Então, os verbos intransitivos são aqueles que não requerem termo adicional para transmitirem uma ideia. Isso vai ficar mais claro quando a gente vai entrar agora no outro tipo de verbo, que é um terceiro tipo realmente. Eu botei segundo aqui? Desculpa. Terceiro tipo de verbo. Aqueles verbos que dependem de um outro termo para terem ideia completa. Por exemplo, na frase, Maria compra laranjas, tá? O verbo é comprar. O sujeito quem pratica ação verbal é Maria, tá? Mas se eu disser somente Maria compra, vocês irão perguntar, compra o quê? Não é? O verbo comprar em si ele não carrega todo o sentido. Geralmente a gente quer saber o que ela comprou. Então a resposta será o quê? Laranjas, tá certo? O verbo comprar precisa então de uma ideia adicional. O sentido passa para essa termo adicional que é laranja. Em outra frase, André recebeu a carta. Se eu disser apenas assim, André recebeu, né? Se eu não estiver pensando que é dia de pagamento, não é? Eu não vou entender. Eu vou perguntar, recebeu o quê? Aí alguém tem que responder, a carta. Então, vocês estão vendo que esse verbo que tem a ideia incompleta, que pede um complemento adicional, esse chama verbo transitivo direto. Por quê? Porque pede um complemento chamado objeto direto. Tá? Então, verbo transitivo direto é aquele que não tem ideia completa e que pede um objeto para completar a ideia. Maria compra laranjas. Pedro leu o livro. André recebeu a carta. Então, a carta é o objeto que liga-se diretamente ao verbo para dar o sentido completo da frase. Então, esse é o que se chama de objeto direto na frase. Tá certo? Vamos fazer, então, uma análise sintática aqui. O motorista dirige o ônibus. Sujeito, motorista, que é quem pratica a ação verbal de dirigir. Verbo, dirige. Mas dirige o quê? O ônibus. Então, o ônibus é o objeto direto. É a palavra que completa o sentido de verbo, está ligado diretamente ao verbo. Então, esse verbo é um verbo transitivo direto. Ele pede um complemento chamado objeto direto.
Tá? Tá claro essa questão do objeto direto? Pode ligar o microfone aí, falar e perguntar. Toda a minha vida eu sempre sofri com isso, cara. Brincadeira. Mas é simples, não é? Agora, com 70 anos, entrou na cabeça. Nunca é tarde para ser feliz. Ai, meu Deus. Eu estou sendo alfabetizado. Tomara que ninguém saiba disso. Então, lembra, objeto direto é o termo... Pode falar. Então, quando o verbo precisa de um complemento para transmitir o sentido completo, esse complemento vai se chamar objeto direto e o verbo é verbo transitivo direto. Então, nós vimos verbo impessoal, aquele que não tem sujeito, não tem pessoa fazendo. Amanheceu, chove, escureceu, né? Verbo intransitivo, aquele que a ideia toda está nele, dorme, chega, morre, adoece, e verbo transitivo de direto, que precisa de uma palavra ligada diretamente para completar o sentido. Maria compra laranjas, André recebeu a carta, o motorista dirige o ônibus. Tá certo? Então, esse complemento exigido pelo verbo transitivo direto se chama objeto direto. Bom, agora a gente chega aqui no onde a gente queria. Pois bem, o objeto direto em português ficará no latim, no caso, acusativo. Tá certo? Então, acusativo, no latim já sabe, é o objeto direto da frase. Tá bom? Então, quantos casos latinos nós já vimos até agora? 4. Quem quer falar? Sem olhar no papel. 4. Quais são? Nominativo, vocativo, genitivo e agora o acusativo. Muito bem. Tá? Então, a gente vai aprendendo os casos sem fazer tumulto e vai entrando uma ideia de cada vez, né? E nós vamos pegando. Então, objeto direto é simples. Tá? Se você puder fazer a pergunta ao verbo o quê, em geral, você vai ter o objeto direto. Quem pode me dar um exemplo aí de uma frase com objeto direto? Inventa uma frase aí que tem objeto direto. Quem se habilita? Tem teclado. Hã? Eu toco bem o teclado. Está todo mundo acanhado. Não, se não falar, eu vou indicar. Não, eu toco bem o teclado, é isso, não? Isso! Eu não entendi o que você tinha falado. Está certo. Eu toco bem. Toco o quê? Quando fala assim, eu toco. Aí vão perguntar, toca o quê, Yuri? Teclado. Tá certo? Então, foi eu toco. Ele colocou um bem ali, que depois tinha a ver que é um advérbio. Teclado. Teclado, então, vai ser o que na frase? Objeto direto. Objeto direto. No latim, teclado vai ficar, no caso... Acusativo. 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 Tá bom? Maria Toco pegou bem o livro. teclado. Tá? O toco... Sim, fala. Não, eu ia dar outra frase. Pode dar. Maria pegou o livro. Faz análise sintática para mim dessa frase, Marcos. Maria, sujeito. Sujeito. Pegou o verbo. Pegou o verbo direto. E Chegou... o objeto direto, o livro. E esse verbo é o quê? Verbo direto, porque ele vai transitivo. Transitivo. Direto. Porque ele direto. Ele vai porque direto pede um objeto aquele. direto. Tá? Então, tá ótimo. Então, essa função se chama objeto direto porque é a palavra colocada diretamente próxima ao verbo, sem necessidade de outro termo intermediário ou adicional. Seria como dizer, objeto diretamente ligado ao verbo. Por que eu estou insistindo em objeto direto? Porque mais à frente um pouquinho nós vamos falar do objeto indireto. A diferença do objeto indireto para o objeto direto é que o indireto pede uma preposição no meio. Tá? Eu cheguei à cidade. Olha como é que é esse verbo agora. Chegou o quê? Não é chegou o quê? Chegou aonde? A preposição a precisa acompanhar o verbo chegar. Então, essa preposição
é objeto indireto. Aí vai ser outro caso. Por enquanto, vamos esquecer. Vamos lembrar só do objeto direto. Mas vocês estão vendo que o objeto indireto é tão simples quanto o objeto direto está ligado diretamente ao verbo e o objeto indireto pede uma preposiçãozinha no meio. Antes, Então eu até, mudo toda a após. minha frase. Hã? Eu mudo toda a minha Então, frase. Antes eu falei que toco bem teclado, hã? agora eu digo assim, eu toco... me fugiu agora. Eu sou um bom teclado, eu sou um... me fugiu, cara. Na hora me fugiu, mas já vou repetir a frase para ti. Tá, então, vou completar a frase. Eu toco bem teclado para a igreja. É isso que eu queria dizer. Para a igreja é o objeto indireto. Tá Preposição certo? para aí, né? Não, eu O ia que dizer que assim, eu entrou? ia botar a preposição de. Eu sou um bom teclado, eu sou um bom tecladista, eu sou um bom músico de teclado. Botei uma preposição no meio aí. A preposição, então, faz o verbo, é colocada junto a verbo, transforma o objeto direto em objeto indireto. Mas vamos ver depois. Isso aí vai chamar outro caso latino. Mas não vamos misturar nem atropelar por enquanto, não. Vamos ficar só com o objeto direto. Esse, então, é o quarto caso latino que a gente está vendo, acusativo. Nós vamos ver só até esse hoje. Tá? Então, nominativo, vocativo, genitivo, acusativo, objeto direto. Vamos um passo de cada vez. Então, temos, portanto, vou refrisar aqui. Temos, portanto, mais um caso latino. Acusativo, quando a palavra na frase tem a função de objeto direto. Já vimos até agora 4 casos latinos. Nominativo, quando a palavra tem função de sujeito na oração. Vocativo, quando a palavra indica um chamado, um apelo. Genitivo, quando é o adjunto de nominal restritivo, indicando posse de, né, de fulano. E acusativo, quando a palavra tem a função de objeto direto. Então, quando vocês em frente encontrarem latim os casos com esses nomes aqui, acusativo, nominativo, vocativo, genitivo, acusativo, não se assustem, porque é simplesmente sujeito, o chamado ou a posse, né, o pertencente a, e o objeto direto. É só isso. Tá? Pastor Não tem Cristóvão, mistério. Oi? no caso assim, nós usando ainda, vamos dizer assim, gramática da língua portuguesa e também do latim para leitura, tudo bem. Mas, por exemplo, quando nós nos deparamos com determinados fatores na tradução que a gente precisa perguntar o texto, por exemplo, lembra da leitura da quinta-feira? Camelo 30, jumento 25, um exemplo assim. Aí você diz assim, tem vários outros exemplos, como as idades, né, lá dos patriarcas, e viveu fulano de tal, 30, 70, 900, 30, 70 e 900, vamos dizer assim, etc. Nesse caso, para nós lermos, sem uma explicação, a gente lê e nem diz assim, não, vou passar porque posteriormente a gente vai entender. Mas quando vocês traduzem isso, vamos dizer assim, a explicação mesmo, porque foge, às vezes, de algumas regras da gramática, sim ou não? Onde traduzir a doutrina em si, não? Olha só, quando a gente vai traduzir, quando os escritos deixam o verbo subentendido na frase, a gente também deixa. Está subentendido. Tinha 30 camelos. Quer dizer, tinha vacas, 10. Tinha bezerros, 5. Camelos, 30. Bode, 50. Já sabe que o tinha está subentendido. O tinha, tá certo? Né? Porque tem uma coisa também da figura de linguagem na língua portuguesa, que é o anacoluto. Quando a palavra é jogada, parece que ela é solta e que não tem nada a ver com o resto da frase. Então, às vezes a gente vai fazer análise sintática, essa palavra parece que ela está perdida. Aí tem análise sintática, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Agora não me ocorre exemplo. É quando a palavra está solta da sequência. Parece que a pessoa vai introduzir uma ideia, aí ela põe assim, por exemplo, doença. Eu nunca gosto de falar desse assunto. Doença não vai ser nem sujeito, nem objeto direto, nem nada, porque
o assunto é objeto direto, o eu é o sujeito. Então, doença na frase, é o que a figura de linguagem vai chamar anacoluto, é um nome jogado, perdido. Ele não tem ligado com nada. Aí cai nas figuras de linguagem. Tá? Então, acontece muito isso também. Às vezes, ele está lá perdido porque ele é classificado de outra maneira. Mas é caso mais raro. Vamos aqui do passo a passo. Só por último, assim, só para eu compreender também, quando, não sei se é da cabeça do tradutor, ou nós também, quando lemos, também às vezes achamos melhor fazer a nossa própria tradução, não mais agora, porque agora a gente tem a doutrina que corrige muita coisa, mas os estudiosos dizem, por exemplo, que aquela frase lá do Evangelho de Mateus, do ide, ele disse que ali é na questão do gerúndio particípio, né? Vamos dizer assim, essa mudança do indo, do id para o indo, ou do indo para o id, essa alteração que sofre, vamos dizer assim, queira numa leitura ou queira numa tradução forçada, forcei, vamos dizer assim, leva a uma outra ideia, e uma ideia quase que pessoal. O problema, nesse caso, especificamente você citou, Francisco, é que o grego tem um tempo verbal que é intraduzível, que é o aoristo. O aoristo pode ser traduzido em infinitivo ou gerúndio. Então, o que está lá nessa frase no grego é aoristo, que é uma ação acabada, mas também continuada. Então, por isso é que pode se traduzir no particípio ou pode traduzir no gerúndio, dependendo do contexto ou que o tradutor achar. Mas não tem como traduzir esse tempo verbal do grego, tá certo? Por isso o nome é tão esquisito. No latim da doutrina não traduziu Põe exclusivamente. gerúndio. No latim põe no gerúndio. Ai, que bom. Entendeu? Entendi. Porque o grego não é traduzível. Você tem que ter a cabeça grega para entender o que é o aoristo. É meio particípio, meio gerúndio. Mas, em geral, o gerúndio dá ideia boa. É claro que não é exatamente como os anjos entenderiam, mas como nós somos humanos, a gente entende da maneira que nós podemos entender. Né? Mas é um caso de aoristo. É o palavrão do grego. Bom, então... Fala para nós, então, no gerúndio, como é que fica, só para todos ficarem sabendo. Indo por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Né? Ou alguns colocam tendo ido, pregar o evangelho a toda... É outra forma de traduzir o aoristo. Ninguém pode falar que um está certo ou está errado, porque os dois são recursos que a pessoa lança a mão para traduzir a ideia. Mas esse imperativo do id? Não, se for o id está lá. Mas parece que está indo, agora eu não sei de qual, parece que está no aoristo nesse caso. Se for imperativo, é tranquilo. Tá? Aí o imperativo tem. Aí pega o português como está no grego. Mas o grego tem essa forma que às vezes quebra a cabeça da tradução. Bom, então vamos deixar agora um pouco os casos latinos, que já estão bem sabidos, vamos entrar um pouco em conjugação verbal. Tá? Recapitulando. Na língua portuguesa, os verbos são classificados em 4 categorias, conforme a desinência. Eu vou usar agora o nome, né? O nome clássico, que a gente já pode falar nessa linguagem. Então, as desinências dos verbos em português são: primeira conjugação, verbos terminados em ar. Aqui, andar, amar, louvar, saltar, etc. Chama-se primeira conjugação porque segue a ordem das vogais. A, E, I, O, U. Então, a desinência em A, primeira conjugação. Verbos terminados em er. Ver, saber, vender, receber, segunda conjugação. Verbos terminados em ir, terceira conjugação. Ir, vir, subir, usufruir, redimir, terceira conjugação. Aqui é claro, né? Tranquilo. E há verbos terminados em or, a quarta conjugação. Por, dispor, supor, expor. Tá? Então, essas 4 categorias se chamam conjugação. Primeira, segunda, terceira e quarta conjugação. Por isso, nós dizemos verbo da primeira conjugação. Quando nós falamos assim, nós estamos referindo a todos os verbos que terminam em ar.
verbo da segunda conjugação, verbo terminado em er. E assim por diante. Ar, er, ir e or. Não existe em português verbo terminado em ur. E um detalhe interessante, o Johnny vai dizer, o espanhol não tem verbos da quarta conjugação. Or. Eu falar também. Não tem or no espanhol. E o inglês não faz distinção de verbo dessa maneira que nós fazemos, porque para eles o verbo é uma salada e eles não têm essa classificação. O português tem isso porque vem diretamente do latim. Tá bom? Então, antes da gente prosseguir, o português tem 4 conjugações, as 4 conjugações segundo a desinência dos verbos. Ar, er, ir, or, u. Vamos dar um pulinho, então, agora para o latim e vamos falar da primeira conjugação latina. A primeira conjugação latina, se eu falei que o português vem do latim, qual vai ser a primeira conjugação latina? Verbos terminados em ar. Só que o latim, o infinitivo não é ar, é are, em geral. Por exemplo, amare. Tá? Esse falar aqui é outra coisa que eu ia botar. Esse falar aqui não tem. É outra coisa, que tem loquor. Eu estava pensando em português. Então, vamos adiantar o assunto dos verbos para que possamos trabalhar mais eficientemente. Por enquanto, veremos somente verbos equivalentes à primeira conjugação portuguesa e espanhola. Verbos terminados em ar, como amar, andar, falar, anotar, provar. No latim, o infinitivo da primeira conjugação é indicado por are e não por ar. É simples, né? É só colocar um e no final, você tem o genitivo da maioria dos verbos no latino. Tá? Só que tem uma coisa, quando você vai procurar um verbo no dicionário, você vai procurar andar, receber, restituir, supor. Você procura no nosso dicionário pelo infinitivo, tá certo? Você vai no infinitivo do verbo, seja primeira, segunda, terceira ou quarta conjugação. No latim, não. No dicionário latino, você não procura o verbo pelos infinitivos, você procura pela presente indicativo pela primeira pessoa do singular. Como assim? Por exemplo, o verbo eu não bebi amar. suco não, cara. Eu bebi um pouco. Então, o latim, o verbo amare é o infinitivo, primeira conjugação. Como é que eu vou procurar esse verbo no dicionário latino? Eu vou procurar amo. Parece um pouco complicado no começo, mas os verbos são indicados pela primeira pessoa do singular, presente indicativo. Tá? Se fosse português, seria compro, deixo, bato, subo, bebo. É assim que o latim faz. Tá? Então, quando a gente fala um verbo latino, eu não vou falar amare, eu vou falar amo. Tá? Eu não vou falar dare, eu vou falar do, que é a primeira pessoa do presente indicativo do singular. Então, eu coloquei aqui uma tabela para a gente comparar. Português, verbo que tem infinitivo em ar, amar. A gente tem eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais e eles amam. No latim, o infinitivo é amare, mas o dicionário vai mostrar amo. Tá? Não procure amar no dicionário latino, vocês vão encontrar. Amo. Como é que seria esse verbo no latim? Amo, amas, ama-te. Opa, aqui uma diferençazinha. A terceira pessoa do singular pega um T, ama-te. Tá? Amamos com o, amates e amante. Amante aqui é igual ao espanhol, não é, Johnny? O português põe E, mas o espanhol segue o latim mais do que o português aqui. Tá certo, Johnny? Tá, né? Então, por aqui, se você observar que só vai mudar a terceira pessoa que pega um T, o amamos, que é com U, amais pega outro T aqui, amante pega o NT, então é muito semelhante. Se você falar amo, amas, amate, amamos, amates, amante. Aqui é a primeira conjugação do latim. Do verbo dar, do, das, date, damos, dates, dante. Observe que é muito semelhante. O português tem um dou, mas aqui é das, aqui também é das. Aqui é dar, aqui põe o T na terceira pessoa. Damos com O, o latim põe com U. Dais, ele coloca o T aqui e dão, dante.
Esses verbos aqui vocês vão pegar. E, assim como decorou os verbos em português, também decorar as formas latinas. Isso aqui vai acontecer para todos os verbos na primeira conjugação, vai seguir essa forma, é constante. Tá bom? Bom, então aqui se chama verbo presente indicativo do caso ativo. Não vou entrar nisso agora não, mas o latim tem o verbo ativo e o verbo passivo, que a gente não tem em português. Graças a Deus, português largou o passivo para lá. A gente só tem os casos ativos, que já dá muito trabalho. Como é que seria o verbo no passivo em latim? Em vez de falar amo, ele fala amor. Tá? Por exemplo, amatur. Amor, quer dizer, eu sou amado. Tu és amado, ele é amado. Nós somos amados, vocês amados. Então é assim que conjuga o verbo na forma passiva. Basta você saber, por enquanto, que o verbo tem o verbo ativo e o verbo quando ele sofre uma ação. Mas, por enquanto, não se preocupe. Vamos ficar só com isso aqui, que já é bastante. Tá? Então, amo, latim também é amo. Amas, latim também é amas. Ele ama, o latim vai para amat. Amamos, latim amamos. Amais, latim amates. Amam, amam. É bem semelhante, né? A gente já dá para pegar só de observar aqui. O verbo dar. Do, das, dat. Damos, dates, dantes. Tá? Então aqui a gente já pega o presente do indicativo da primeira pessoa, o presente indicativo da primeira conjugação dos verbos. Bom, então nós temos agora dois elementos novos que vimos hoje. O acusativo e os verbos da primeira conjugação. Por que eu entrei nos verbos? Para a gente trabalhar um pouco com eles, com os casos. Né? Então vamos ver aqui, antes da gente prosseguir, tem alguma dúvida com relação aos verbos aqui? A única dúvida que eu tenho aí, que você botou no latim, por exemplo, a palavra amar no latim é a mesma coisa, é a mesma palavra no português? Por exemplo, amar. Se fala Amar, no amare, latim é né? amare. Tá? E tem... Tá bom. Só pega o E do final, o infinitivo latino da primeira conjugação. Tá? Mas você vai procurar o verbo pela primeira pessoa, amo, Tá. no dicionário, não pelo como a gente faz no português. No português você procura no dicionário o verbo amar, no latim você vai procurar o verbo amo. Tá? Eu fiquei perdido quando eu estava usando latim, que eu procurava verbo, não achava, até descobrir que eu acho que eu saltei essa lição do Napoleão e apanhei um pouco. Bom, então nós temos mais dois casos. Vamos ver então. Vamos fazer agora alguns exercícios, tomando como exemplo as duas primeiras linhas abaixo. Pedro estudou a lição. Tá? Então eu tenho Pedro, sujeito. Estudou, verbo. A lição, objeto direto. Tá? Agora, Pedro, se ele é sujeito, ele vai ficar no latim no nominativo. Verbo vai ser verbo mesmo no latim. E objeto direto no latim vai ser o acusativo. Segundo exemplo, Maria escreveu uma carta. Maria é o sujeito. Né? Quem escreveu a carta? Maria. Escreveu é o verbo. Uma carta é o objeto direto. Porque se eu colocasse Maria escreveu, não teria sentido completo. Então, Maria, no latim, ela fica no nominativo, aqui é o verbo, e uma carta é o acusativo. O objeto direto vai para o acusativo. Então, agora, vamos fazer aqui, nesse caso aqui, quem se habilita a resolver essa aqui? Ame, ó rainha, a rosa. Ame é o quê? É o verbo. Verbo. Tá certo? Ó rainha. Vai ser o Sujeito. Nominativo. No. Olha o. Não. Olha o vírgula e outra vírgula aqui. Indica o quê? E o ó? É acusativo, não. É genitivo. Não. Vocativo. Qual que é a diferença do vocativo para o sujeito? O vocativo está entre vírgulas. E é um chamado, tá? Um apelo. As vírgulas indicam o
vocativo. Tá certo? E a rosa é o quê? Objeto direto. Objeto direto, exatamente. Então, no latim, verbo vai ser o quê? Verbo, é. Verbo. Vocativo vai ser Vocativo mesmo. vocativo mesmo. E objeto direto vai ser o Acusativo. Acusativo. isso. Então, acusativo. Tá bom. Então vamos ver agora. O livro João comprou. Quando eu falo, o livro João comprou. Eu falo assim, você já comprou o caderno? Não, o caderno eu não sei, mas o livro João comprou. A gente costuma às vezes fazer isso. O livro é o quê? Objeto direto. Objeto direto, mesmo que ele venha no começo da frase. Tá certo? Então, objeto direto, tá? Porque eu tinha colocado objeto direto no fim, mas objeto direto pode vir na frase. João é o Sujeito. sujeito. Por que não é vocativo? Porque não está entre vírgulas, tá certo? E o agente. Comprou, verbo. Então, no latim aqui nós temos o livro, é o objeto direto, é o Vocativo. não. Objeto direto é o Acusativo. acusativo. Sujeito é o Nominativo. isso, nominativo. Comprou será verbo mesmo, né? Não muda. A aluna ama A história da pátria. Não tem que ter um A no meio, hein? Pode ser, pode não. Ama, não, pode tá botar. certo. Não, tranquilo. Pode ser. Ama a história Não da pode dar nada. aluna. A aluna é o quê? Sujeito. Ama. Ela é o sujeito, porque quem que ama a história da pátria? A aluna. Sim, Sujeito. tá certo, é o sujeito. É que eu não escrevi. Eu não vou escrever tudo. Só vamos só repetir. Aluna, sujeito, ama, Amor, Verbo. verbo, a história. Agora ficou complicado, porque a história da pátria seria objeto direto, né? Não, a história, primeiro. Ela ama a história, tá? História é objeto direto. Agora tem um da pátria, não é qualquer história, é da pátria, que vai no... Objeto indireto, Tem então. preposição aí, vai. Aqui não tem preposição. preposição Aqui é não, a posse. Aí vai A ficar história indireto. Esse da pátria vai ficar objeto indireto, porque não está diretamente ligado ao verbo. Não, aqui vai ficar genitivo, porque é a história da pátria. Olha, esse D aqui Tá falando do indica latim. que pertence à pátria, tá? Genitivo. Tudo que tiver o de vai para o genitivo. Então, aluna, sujeito, ama verbo, ama história. Qual a história? A história da pátria, uma história especificamente. Genitivo. Tá? Adjunto. Adjunto, adnominal. Adnominal. Restritivo. Restritivo, muito bem. Esse aqui agora. Agora, uma pessoa aí queira fazer, faça toda essa linha para mim, por favor. Quem se habilita? Os membros é o sujeito. Da igreja é o nominativo? Óleo de da É. indica o quê? Os membros que pertencem à igreja, os membros da igreja. Adjunto. Adjunto. Adnominal. Restritivo. Restritivo. Então, ele é denominal restritivo, porque tem o de. Não são os membros do clube, não são os membros da, mas os membros da igreja. Quando tem o de indicando algo que pertence, adjunto é denominal restritivo. Sujeito no latim vai para qual caso, Daniel? É o nominativo? Nominativo. Da igreja vai para adjunto é denominal restritivo, vai para o Genitivo. 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 Cantam
verbo, No latim vai para verbo também. verbo. Hinos. É objeto direto, né? Exatamente. Cantam o quê? Cantam hinos. Objeto direto. Não é outra coisa, é hino. Então, se eu dissesse, os membros da igreja cantam, pode ser que dá a entender. Esse aqui é um verbo que é bitransitivo, mas vamos deixar por enquanto. Mas vamos colocar, como você colocou, hinos, objeto direto, e no latim vai para qual caso? É Objeto o direto vocativo? Não, não, vocativo não. é o que a Me gente fugiu viu o nome. hoje. A, Acativo? Acusativo. 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 Então, objeto direto, acusativo. Tá? Ele entregou a carta do amigo. Outra pessoa para fazer essa análise sintática, por favor. Ele. Sujeito. Hã? Sujeito. Entregou o verbo. Carta, Tá. objeto direto. Sujeito, e fala também o latim lá, logo, qual o caso que ele fica? Ele. Eu não vou lembrar. Sujeito é o Nominativo. nominativo. Entregou, Verbo. verbo, vai mesmo, verbo latim. A carta, Objeto direto, que é o... do latim, É, me lembro agora. o objeto direto está acusando vocês. Vocês Acusativo. estão se lembrando. Acusativo. Acusativo. Do amigo. Não é restritivo, não, é outro nome. Agora que estudamos hoje aí. Adjunto. Não, Adjunto não é restritivo. Tem o de. Do e No de. latim vai para o Genitivo. genitivo. Tá? Enviamos os presentes do sobrinho. Sujeito. Nós. Cadê o sujeito? Nós. Cadê ele na frase? O sujeito oculto, nós. Exatamente. Porque você falou desse sujeito oculto lá atrás. Os presentes é o quê? Vai ser objeto direto, né? Objeto direto. Do sobrinho, É o restritivo. se pertence a alguém, se o do indica adjunto adjunto restritivo, e aquele Acusativo. caso, não, Genitivo, genitivo. genitivo, tá? Ouve-nos, ó Deus. Ó Deus. Hã? Ouve quem? Nós. Ouve quem? Nós. É o Não, vocativo aí, né? vocativo. É o Tá? Ó vocativo. Deus é vocativo. Tá? Ouve É o é verbo. o quê? É Verbo. o verbo. É o verbo. Nos, ouve-nos. Aqui é um pronome oblíquo. Aqui é o. Quem ouve, ouve alguma coisa. Ouvir o quê? Ouve a nós. Ouve-nos. Então, nos é objeto direto. Tá? O sujeito está implícito aqui, quando você fala ouve, ó Deus. Tá? Então, aqui você tem verbo, ouve-nos, não é nós. Se fosse nós, a frase seria outra construção e seria sujeito. Mas o ó Deus aqui vai indicar o vocativo, tá bom? Isso aqui, ó, eu vou entregar para vocês, eu queria que vocês... eu vou entregar assim, essas anotações que eu fiz agora, tá? Para vocês fixarem. Tentem fazer para memorizar bem, porque vocês pegaram o nominativo, o vocativo, mas ainda está para pegar o genitivo e não confundir com o adjunto nominal restritivo. Tá? Bom, e para terminar, eu estou trazendo aqui uma tabela com mais alguns nomes em latim. Eu vou pedir para vocês praticarem os nomes latinos em diferentes funções ou casos. Agora eu tenho o nominativo, eu já sei que é o sujeito. Tá certo? Vocativo é vocativo mesmo. Genitivo vai ser o adjunto nominal restritivo. Em português, geralmente é acompanhado da preposição de, ou da, ou dos, ou das. Tá certo? Acusativo é o objeto direto. Então, se tiver dúvida, olhe aqui. Tá? Então, vocês têm aqui rainha. A rainha é
traduz com o artigo ou não, é opcional. Em geral, a gente põe a rainha. Às vezes, você pode pedir o artigo uma rainha, porque o latim não tem artigo, nem definido, nem indefinido. No vocativo, é o rainha. Tá? Genitivo, regine, da rainha. E no acusativo, reginam. O latim pronuncia bem o M final. No português, a gente come o M, a gente fala compram. Mas o latim não, o latim fala o M labial, reginam. Tá? Ele não tem um som. Então, reginam, dominum, veritatem, Reginam. para distinguir, tá certo? Então, olha como é que termina no acusativo. Regina, reginam. Dominus, dominum. Veritas, veritatem. Tá? Verbum, verbo mesmo. Puer, puerum. Homo, hominem. Femina, feminam. Domus, domum. Celum, celo mesmo. Quando a palavra é neutra, o acusativo parece com o substantivo, com o nominativo. Liber, librum. Caritas, caritatem. Vita, vitam. E aqua, aquam. Então, você já tendo aqui uma dica, que quando a palavra termina em am, geralmente ela é um acusativo. Ela está na função de objeto direto na frase. Tá certo? Tá. Então, aqui, ó, se vocês não fizeram, eu acrescentei mais umas palavras. Façam essa tradução aqui. Ó. Como é que traduzia veritas? Verdade, ou a verdade. Né? Ou a verdade. Da verdade e verdade. Quando é acusativo, por exemplo, ele falou a verdade, eu teria que colocar veritatem, porque é objeto direto. Ele aprendeu a palavra, se é objeto direto, verbum, que é objeto direto. Ele encontrou o menino. Se o menino for objeto direto, vai ser puerum. Puer, menino. Se ele for objeto direto na frase, é puerum. Tá? E homo, hominem. Mulher, fêmina. Mas, quando ela é objeto direto, feminam. Tá? E assim por diante. Librum caritatem. Então, eu vou dar aqui, fazer a versão do latim para o latim das frases abaixo. Outra coisa, o latim sempre põe o verbo no fim da frase. Em português, a gente coloca o sujeito, o verbo e o complemento, né? O latim não. O latim coloca tudo e lá no final ele coloca o verbo. Não faz confusão? Não faz. Porque a desinência das palavras já indica quem é o sujeito, quem é o adjunto, quem é o genitivo, tá certo? Então, quando você vai traduzir em latim, a gente vai ver depois, você vai primeiro, olha o verbo, para saber se o sujeito é plural ou se é singular. Então, aqui, eu vou traduzir aqui, o Senhor dá a água da vida ao homem. Vocês já podem traduzir isso aqui, tá? Então, o Senhor é o sujeito. Eu vou aqui, Dominus dá a água da vida ao homem. Eu falei que o latim gosta de colocar o verbo no final, eu vou fazer isso aqui também. Então, o Senhor, Dominus é o nominativo, porque ele é o sujeito. Dá, eu vou deixar o dá para depois. A água é o quê? É o objeto direto. Ele dá a água. Então, eu vou lá, objeto direto. Como é que é o objeto direto quando é acusativo de água? Aquam. Então, Dominus, aquam, da vida. Da vida indica o quê? Quando tem o dá, é o genitivo. Da vida, no genitivo, é vitae. Aquam, vitae. Tá, não tem para o D, né? Ao homem, eu não coloquei ainda aqui o dativo, me desculpe. Eu devia ter colocado dativo. Eu vou colocar por enquanto aqui, mas não vai pedir mais. Dat. Por quê? Porque o Senhor é terceira pessoa do singular. Tá? Eu, tu, ele, é o Senhor. Então, ele dá, dat. Então, no latim, essa frase fica assim, ó.
Dominus aquam vitae homini dat. Tá? Não é tão difícil. O primeiro pode parecer difícil, mas é fácil, você vai colocando em ordem, vai construindo a frase. Isso aqui vai ficar natural para vocês. Tá? Se for colocar na direção contrária, na direção oposta, traduzir. O que a gente fez aqui foi uma versão. Quando pega da sua língua e bota na outra. Quando é pegar da outra para a sua língua, é tradução. Então, para traduzir essa frase, eu iria Dominus aquam vita dat. Eu já tenho dat, que é terceira pessoa do singular, presente do indicativo. Então, eu sei que aqui é dar. Homine é o dativo, ao homem. Aquam vitae, a água, o acusativo, vitae, da vida. Dominus, sujeito, senhor. O senhor dá a água da vida ao homem. Tá? Assim que faz uma tradução e uma versão latina. Tá? No caso aqui, pastor Cristóvão, imagina que o texto lá esteja escrito, ele é, vamos dizer assim, ele é a verdade. Água da vida. Não, vou pegar lá o veritatem, né? Mas tem lá que não tem tatem, tem, sei lá, alguma coisa que no caso do verdade, eu tivesse que dizer o verdadeiro. Olha só, Francisco. Ainda não vou entrar, por quê? Porque tem um verbo de ligação, que é o e a gente não pegou o verbo sum ainda, e no verbo de ligação, o predicativo. Tá? É verdade. Eu vou, mas acho que duas unidades a gente vai entrar nisso. Agora eu não vou entrar por causa do verbo sum, que a gente não viu o verbo ser. Né? Então, como é que a gente procura no dicionário? Sum, eu sou. Então, nesse caso, precisaria da gente já ver o verbo ser. Mais adiante a gente fala. Eu sou a verdade. Tá? Aí tem um verbo de ligação e tem a verdade, que é o predicativo. O verbo de ligação, em vez de pedir uma ação verbal, ele tem um predicativo, é o complemento dele. Mas vamos deixar mais para frente. Pode dar um outro exemplo, que tenha objeto direto. Aqui outro exemplo. O menino ama a palavra do Senhor. Tá? O menino, ele é o sujeito, né? Então, eu vou procurar o nominativo. O menino, puer. Tá? Então, puer. Lembra de puericultura? Puer, vem, menino. E menino é puella. Então, puer, amat. Mas o verbo latim sempre fica no final. Vou pular ele aqui. O menino ama o quê? A palavra é o objeto direto. Tá? Então, a palavra vai ficar no acusativo. Cadê a palavra aqui? Verbum. Acusativo fica verbo mesmo. Puer, verbum do Senhor. Dominus. Do Senhor é o... Dominus. Não, qual é a função? Do Senhor. Genitivo, porque tem o do. Pertence ao Senhor. Se pertencer, é adjunto adnominal restritivo, vai para o genitivo. Isso. Então é domini. Tá? Verbo domini. E vamos colocar o verbo agora. Como é o verbo da terceira pessoa? Tá? Do verbo amar. Amat. Tá? Então, a tradução seria puer verbum domini amat. O latim põe um verbo no final. Então, o menino ama a palavra do Senhor. Tá? Se fosse o menino ama o Senhor, eu coloquei puer. Agora, quem é objeto direto é o Senhor. Eu tiro aqui verbo e coloco o Senhor, no caso acusativo, é dominum. Então, puer dominum amat. Por que o Senhor mudou agora a desinência? Porque ele agora virou objeto direto. Tá certo? Está muito complicado esse ponto, não? Um pouco, com a chave aqui em cima. Tem que trabalhar um pouco na chave. Olha aqui a função
e procura latim aquela tabelinha que eu dei. Não, com a tabelinha, né? Acho Porque que dá para a gente levar. não precisa decorar isso, mas com o tempo isso vai ficando naturalmente. Naturalmente. Lembra que a criança, em Roma, também nascia criança, não é? As crianças também aprendiam a falar, sem saber gramática. Então tem um ensino natural da língua, que vem pela prática. As pessoas nem sabiam ler e escrever, mas aprendiam a falar o idioma, como? Ouvindo e repetindo, né? Então aqui tem, vou fazer só mais uma. A vida do céu, como é que ficaria? Aqui não tem sujeito, tá? Aliás, não tem um verbo. É uma frase sem verbo. É simplesmente uma sentença, a vida do céu. Então, vida Vita, está no nominativo, é o quê? vita. Vita do céu, Tá no genitivo, né? genitivo. E como é o céu? Celum, genitivo é cele, tá? Cadê o artigo? Desaparece, né? Desaparece. Então, vida, vita cele. Boa. Tem uma coisa interessante, tem Pensei uma que ele ia. linha, tem uma Eu linha que pensei. traduz, que põe céu com O e outros com A. Por exemplo, coeléstia e caeléstia. Vocês vão encontrar os arcanos celestes em inglês, ele escreve céu com A. E o americano com O. Então você pode ter caeléstia e pode ter coeléstia, porque esse AE e O aqui formavam uma letra só latina. Vocês já viram um O grudado no E? Já. É esse termo aqui. Então pode ser um ou outro, tá? As duas formas são certas. Então pode ser vita celi ou pode ser vita. Não, isso aqui não tem importância, é a mesma coisa, Ué, tá? Vida. Mas fica subentendido vida celeste? Não. Não, vida do céu. Ah, Celestes é esse na aqui, ó. tradução mais frouxa. Não, porque tem um termo celeste. Você tem Entendi. vita celestis, né? Aí você tem veritas celestis, Tudo bem. Celestiais. veritas spiritualis. Peraí. Espiritualis. Aqui, vida celeste, verdade espiritual. Verita, verita Veritas. tá em qual forma, então? Veritas, ele é o nominativo, mas essa frase não tem sujeito porque não está descrevendo uma ação verbal, é simplesmente um título. Tá? Veritas espirituais. Se você quiser construir uma frase, por exemplo, ele entende a verdade espiritual. Aí já colocaria verdade espiritual, já passa para o objeto direto. Aí já teria veritatem, por exemplo, skill, veritatem spiritualis. Aí, tá vendo aqui? Eu sei a verdade espiritual. Ele muda a terminação porque ele passa passa a ter uma função na frase. Por enquanto aqui é apenas um título, tá? Você Não, não mas está descrevendo. a minha questão é como que eu entenderia a mudança de vida para verdade. Vitai, vitam. Não, vida é no singular, vida. Ok. Vitai, tá? Singular. Vitai é no genitivo. Isso, Vida do céu, vita celi, certo. tá? Veritas é quando é só um título, ele não tem nenhuma função na frase ou tem a função nominativa. Veritas. Entendi agora. Se ele for acusativo, vai ser veritatem. Cadê aqui? Tá vendo? Conforme a função. Naquela frase ali, quando eu coloquei vida do céu, foi somente um título, vita celi. Não entrou verbo, não entrou nada. Por exemplo, arcanos celestes. Arcana
celeste, arcando do céu, né? Então não entra verbo, é só um título. Então aqui a gente tem 6 frases, tá? A mulher ama o homem e o homem ama a mulher. Isso aqui é bom, porque aqui, fêmina, hominem amat. Aí, vírgula. Homo, fêmine, não, feminam amat. Tá? Por quê? Porque na primeira parte, tá? Mulher, não tem artigo, né? Então, quando é no genitivo, é fêmina. Perdão, quando é no nominativo, é fêmina. Simples, tá? O homem vai ser objeto direto. Hominem, que é a terminação do acusativo. Amat. Depois você tem vírgula. Agora muda. O homem passa a ser o sujeito. Homo, feminam, amat. Está vendo como ele troca de lugar? A mulher, quando ela é a função do sujeito, ela ama, homem nem está no acusativo. Aqui você troca homo, feminam, amat. O homem passa a ser sujeito, o verbo é o mesmo, e aqui a mulher passa a ser acusativo. Tá bom? Tá claro? Como é que a palavra muda a terminação conforme a função. A mulher ama o homem, a mulher é o sujeito, o homem é o objeto direto. O homem ama a mulher, o homem é o sujeito, a mulher passa a ser objeto direto. O latim representa isso com poucas palavras. O português inclui o artigo, num caso e outro, o latim dispensa. Tá? Se vocês pegarem aqui essa tabela, tentem trabalhar com ela e tentem fazer essas versões aqui. Tá? Se tiver dúvida, torna a conferir. Tá? Palavra se é. E se tiver dúvida do que é genitivo, do que é acusativo, volta a dar uma olhadinha aqui, tá certo? Volta a dar uma olhada no verbo, nas conjugações e nos casos aqui em cima. Eu vou colocar no WhatsApp, no trabalho do grupo, essas páginas que a gente viu hoje, mas sem as respostas aqui, tá? Que a gente fez, o exercício que a gente fez aqui, ó, das funções. Verbo, tá? Eu queria que vocês fizessem. Precisa fazer para fixar, tá? Porque só uma hora... Para depois também identificar isso no texto, né? Texto corrido. E se tiver dúvida, mais para frente, pode voltar lá atrás e olhar. Isso. Quanto mais vocês trabalharem isso aqui, mais facilmente vão pegar. Tá certo? Parece um pouco complicado? Parece, mas não é. É só a mecânica da coisa. Saber o que é o acusativo, o objeto direto, como é que ele termina, bota lá. Saber o que é o vocativo, né? Olha na tabela como é que ele termina e coloca lá. Verbo normalmente no fim da frase. Com essas palavras que você já tem aqui a tradução e as funções delas, você já pode procurar frases pequenas nas doutrinas em latim e começar a traduzir ou reconhecer. Por exemplo, o senhor tem um exemplo aí de um pequeno texto para mostrar para a gente, assim, na tela? Um texto mesmo em latim? Espera aí, deixa eu ver se eu tenho aqui. Tem. Só para ver se a gente identificava pelo menos uma hoje. Tá, vamos ver aqui. Enquanto está fresquinho na memória. Não é esse, é esse. Oh, tem tanta coisa aqui. Vamos pegar livros. Vamos pegar... Diário espiritual. Tá. Aqui. Diário espiritual em latim. Male spiritus influunt. O influunt não está no manuscrito, então a gente vai colocar aqui também entre... Está aparecendo aí? Tá. Tá. Como não está no manuscrito, a gente coloca aqui entre colchetes. Male spiritus
influi em affectiones mali et in falsa. Verbo in ejus cupiditatis et appetitus. Ac in persuasiones et principia falsi et si tenem illum captivum. Olha só. Mali espíritos é o plural, tá? Maus espíritos, tá? Em geral é como no italiano. O plural bota o i no final. Já viu no italiano como faz? Em vez de colocar o s, coloca o i. O latim faz isso. Influem, aqui é o verbo influir, terceira pessoa, da presente indicativo, termina com unt. In é a mesma preposição nossa, nos, affectiones, tá? Tá no ablativo, a gente vai ver isso depois. Mali, aqui é o genitivo. Os maus espíritos influem nas afeições do mal e nos falsos. Esse male aqui, ó, aqui a gente pega pelo contexto. Male pode ser tanto os maus, quanto pode ser o genitivo de do mal. Aqui é um pouco Todos os dois confuso. terminam com I. Os dois terminam com I. Verbo. Isso aqui é uma expressão, não é palavra que não. Quer dizer, numa palavra, quer dizer, em suma, em resumo. Tá? Quando o verbo está sozinho assim, solto, ele quer dizer em resumo, ou em suma. In ejus cupiditates. Tá? Aqui é o acusativo plural. Vocês viram que o acusativo no singular termina em em, caritatem, veritatem. Mas quando é plural, é tes, caritates. Então, os maus espíritos influem nos males, nas afeições do mal e nos falsos. Em suma, em suas cobiças e apetites. E nas persuasões, e nas persuasões e nos princípios falsos, do falso. Aqui é o genitivo. E assim, sic, tá? É assim. O et aqui quer dizer o i, é o aditivo, conjunção aditiva. Tenet, illum, é ele, no acusativo, captivum. E assim o mantém cativo. Ajudou ou não? Ajudou. Inclusive esse aí, ó, ex principia falsi, vamos dizer assim. Antes eu tinha entendido falso princípio, mas não, é princípio do tá no genitivo. Exatamente. Tá? Um exemplo bom, isso. Princípio é plural, de principium. Tá? Então, princípio é falso, princípios do falso. E assim o mantém cativo. Agora, se homo non habet vera fidei, ex bonis caritatis, se o homem não tem, habet é rabeu, o abeu. Lembra quando eu gosto habeas corpus? Habeas corpus quer dizer tenha o seu corpo. Quando ele está preso, ele fala tenha o seu corpo. Sai daqui, some com o seu corpo. Então, é do verbo abeu, eu tenho. Na terceira pessoa do plural, abet, ou abet. Se o homem está no homo mesmo porque ele é o genitivo, o nominativo, o sujeito. Se o homem não, abet, tem, vera é o plural de verum, tá? Vera fidei, o genitivo aqui de fide. Fide é fé. Olha Fide. só. Fidei é da fé. Ex quer dizer origem, que vem de algum lugar. Bonis caritatis, ao genitivo. Se o homem não tem os verbos da fé, oriundos, eu coloco oriundo para ficar bem claro, para não confundir com o dos bens da caridade, angeli não possum influere. Os anjos não podem influir. Tá? Quia quer dizer por quê? Quia non habet planum. A gente já viu que... Espera aí. A gente já viu que... A gente já viu quia por quê? Abel, ele é habet, é singular. Habet é plural, do verbo ter. Então, se o homem não tem, aqui é porque não tem, no plural. Quem é que não tem?
Angeli é o plural de angelus. Os anjos é angeli, o anjo é angelus. Porque não tem um plano, quer dizer, os anjos não têm uma base para influir. Então, a tradução é: se o homem não tem os veros da fé oriundos dos bens da caridade, os anjos não podem influir. Angeli não possuem influire. Quia non habet plano, porque não tem um plano. Sed tunc, mas então, per spiritus, por meio dos espíritos, influem em externas, influem em seus externos, no externo dele, no respeito aos outros por causa do temor, em respeito pro alis e extemore, para não perder, né, perda fama, acusativo, por causa das honras e por causa do lucro, acusativo também. E no temor legis et vitae, no temor da lei e da vida. Está aqui, ó, no temor da lei. Aqui tem um errinho, deixa eu tirar. Da lei e da vida. Tá? Não é complicado. É um pouco trabalhoso no começo. Mas, se depois vocês pegarem o texto latino e tentando identificar os casos, entendeu? Vocês vão habituando a mente a fazer essa análise sintática e vão pegando. Sempre sabendo que o Google nunca vai obedecer todas essas regras. O Google ainda está longe de fazer uma tradução boa do latim. No inglês, ele até faz mais ou menos bem. Mas o latim, ele ainda confunde. Especialmente quando é aqui, o mali. Aqui é maus. E aqui é do mal. Ele apanha. Apanha muito. Não, e eu fico observando, pastor Cristóvão, que vocês que traduzem, além de ter o texto assim digital, só para fazer a tradução, às vezes ainda tem que consultar lá aqueles manuscritos, lá, aqueles facsímiles lá, as fotocópias do próprio manuscrito do Swedenborg, para conferir por que não tinha, por exemplo, essa palavra influi aí, né? Para ter uma explicação para dar para quem pergunta, né? E às vezes o editor, quando imprimiu o livro, ele trocou a palavra. Aí não faz sentido no latim. Você esperava uma desinência e a outra. Aí fica uma discordância, fica uma incongruência ali da gramática, e você vai no manuscrito, Swedenborg está certo, o editor do livro errou. E mesmo essa edição. Hã? Que coisa, que coisa. E aqui, eu passei uma lista para o Andy, só no texto de Gênesis tem mais de 100 erros de o texto latino nos escritos no banco de dados, que tem esses erros. O tradutor não, os livros traduzidos para o inglês estão certos, porque eles foram olhar no original também. Tá? Entendi. Mas você só pega o texto latino dos livros e coloca, tá? Lá, sem ter consultado, passa esses errinhos pequenos também. Entendi. Né? E da outra vez eu vou mostrar para vocês o manuscrito que eu não tenho aqui nesse computador. Deixa eu ver se eu acho aqui, só mais uma coisinha. Deixa eu ver se eu acho. Um dos prazeres que nós teremos no futuro é dizer assim, olha, nós conhecemos os tradutores. Porque a gente conhece também a história, gente. Não é tão simples assim, não. Né, Marcos? Pois é. É um dos prazeres que nós teremos, vamos dizer assim, nós conhecemos e vimos o labor que era, gente, traduzir isso aqui para português sem osso quebrado. É isso mesmo. Deixa eu ver se eu tenho aqui a mostra. Não está nesse aqui, mas eu tenho aquilo que o Andy passou para a gente. Eu tenho os manuscritos, vocês precisam ver a letra do homem, como é que era. Se você bate o olho assim, aquilo dá um sono. Tem que ser o Sherlock Holmes ali. Ainda risca. Aí o E parece o O parece o A parece o C. Então, com muita boa vontade, você vai assim, olhando. Amplia, né? Vai, acaba indo. Né? E eu vou ver, da outra vez eu vou fazer o exercício e vou trazer também um manuscritozinho, a frase pequenininha para a gente identificar e também dizer qual caso que tá bom? É só por diversão.
Valeu. Tá bom, gente. Eu tô Mais de alguma plantão. pergunta? Alguma dúvida? Só queria dar uma boa noite, que eu estou de plantão daqui a pouco. Tá ótimo. Morrendo de sono aqui. Depois eu pego a matéria aí no WhatsApp. Tá. Muito obrigado a todos vocês pela Boa noite. atenção. Isso aí vem tudo Y. Nós que agradecemos, o pastor Cristóvão. Tá A sua ficando- dedicação, o seu empenho. Nós que agradecemos, É um viu? prazer para a gente. Eu vou mandar o texto, vou botar no grupo do WhatsApp aí, Johnny, para o Johnny mandar para vocês. Essa, sem os exercícios, tá? Tá. Tentem fazer o exercício até outra sexta-feira, tá? Obrigado, Para Cristóvão. se Obrigado a enfronhar todos aí. melhor no assunto, tá bom? Obrigado. Valeu. Obrigado. Obrigado. Deus. Fique Boa com noite Deus. a todos aí. Um abraço Até para todos sexta. aí. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Fala, Marcelo. Um abraço. Opa, boa noite, Marcos. Boa noite. Boa noite. Obrigado, pastor Cristóvão. Nada, obrigado a vocês. Perdi as duas aulas primeiras, mas vamos ver, né? Essa pode- é brilhante, é brilhante. A sua erudição está nos ilustrando. Vamos ver se a gente consegue, se eu, pelo menos, consigo acompanhar um pouco. Pega as Consegue, primeiras aulas com PDF, Consegue. tu pega bem. Vocês vão ter pelo menos noção do latim e poder traduzir algumas coisas em latim, e aí depende só de exercitar para. E toda língua é assim, no começo é um pouco complicado, mas depois a gente deslancha. Tá bom? Oi, abraço. Um abraço. Obrigado. Tchau. Ave. Abraço, tudo é bom aí. Olha, Obrigado, Johnny. Tá bom. Duralex para vocês. Sedilex. Ô, Francisco, Oi. depois você me responde do que eu falei lá do Moçambique, tá? Tudo bem. Olha, foi Tá bom. fantástico. Depois que o senhor me ligou, aí o rapaz me ligou, e aí eu vou deixar um áudio Tá, para o senhor. Ok. tá bom. Fique com Deus. Um abraço. Um abraço. Abraço, Tchau. Paulinho. Tudo é bom aí.